entrevista que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, concedeu no domingo ao Correio Brasiliense é chave para entender o atual estado de preocupação que o entorno da campanha do presidente Jair Bolsonaro sofre neste momento. Há na entrevista uma série de pílulas de otimismo e felicidade no melhor estilo do personagem de Voltaire em Cândido. Mas a verdade é que Ciro Nogueira encara em muitos momentos ali o Dr. Pangloss como forma de tentar mascarar a imensa paura que esse entorno tem hoje quanto aos efeitos desastrosos da insistência de Bolsonaro em manter acesos na pauta o questionamento ao sistema eletrônico de votação e o ensaio de ruptura democrática ao qual ele a todo momento incita a sua militância mais radical. Ciro Nogueira fica esgrimindo previsões otimistas sobre o desempenho eleitoral de Bolsonaro e o número de parlamentares que o Centrão vai eleger para tentar abafar o incômodo que demonstra toda vez que tem de lidar com a teimosa obstinação de Bolsonaro em parecer querer, na verdade, melar o jogo democrático de outubro. Eu não gostaria de estar perdendo tempo com isso. Eu confio nas urnas do país, diz ele logo no início da entrevista. Na primeira vez em que se manifesta sobre isso, todas as vezes instado a fazer tais manifestações pelas duas entrevistadoras Ana de B e Denise Rotenburg. Mais adiante, ele volta a falar sobre isso muito mais como um desejo do que de fato como uma previsão. No 7 de setembro não se tratará mais de urna, diz ele, mas Ciro sabe que precisa combinar isso com o presidente e que o presidente se empolga e não cumpre tais combinados. Por isso, mais adiante, ele apela ao divino. Se Deus quiser, a gente vai virar essa página. Então, Ciro Nogueira encarna por um tempo a figura do Dr. Pangloss para mais adiante outra vez demonstrar o seu incômodo. O presidente Bolsonaro nunca chegou a nenhum cargo na vida dele sem ser pelo voto, lembra o ministro. Então por que ele questiona o sistema eleitoral o tempo todo? Aí Ciro tenta dar um somebody love, usando a expressão daquele personagem da escolinha do professor Raimundo, para tentar reduzir o tamanho do dano da insistência de Bolsonaro em ficar falando das urnas eletrônicas. Acredito na urna, mas acredito que ela possa ser fraudada um dia. Se não pudesse ser fraudada, o TSE ao longo do tempo não estaria tomando medidas para torná-la mais segura. Ou seja, ao tentar agradar aqui ao seu chefe, Ciro na verdade reforça que o TSE tem sempre auditado e aperfeiçoado o sistema de votação. E como as duas entrevistadoras são argutas e experientes jornalistas, elas não caem na tentativa de Ciro Nogueira. Mas isso não gera mais instabilidade? Perguntam. E ele sucumbe. Eu preferi estar tratando de outro tema. Como se diz na minha terra, isso é tratar de defunto ruim, é perder tempo. Fica claro aí o tamanho da encrenca. No 7 de setembro do ano passado, Bolsonaro viu-se obrigado a recuar quando ficou claro que ele não teria apoio político para embarcar em uma aventura. O presidente sossegou por um tempo e se assanha de novo a 2 meses da eleição. E de novo a sociedade se organiza para demonstrar claramente que ele segue não tendo apoio para tal aventura. Foi depois da tal reunião com os embaixadores que segmentos conservadores da sociedade consideraram assinar os manifestos pela democracia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que vão ser lidos na quinta-feira, dia 11 de agosto. Nesta segunda-feira, Bolsonaro irá à Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN. Será recebido ali por pessoas a quem ele chamou recentemente de caras de pau sem caráter.
Foi assim que ele se referiu aos que assinaram os dois manifestos, e a Febraban assinou o manifesto da Fiesp. O comando da campanha de Bolsonaro tem muito medo que novas demonstrações de radicalismo no 7 de setembro levem de vez a um descolamento desses segmentos conservadores da economia brasileira do presidente Bolsonaro e tentam em vão conter Bolsonaro. Mas Bolsonaro é incontível. E aí chegamos ao último ponto importante da entrevista de Ciro Nogueira, quando ele fala dos defeitos do presidente. É espontâneo demais, ele fala tudo o que ele pensa. Se Bolsonaro fala tudo o que ele pensa, é legítimo então, pelo que ele fala, muitos imaginarem mesmo que ele pensa em ruptura democrática mais do que em ganhar eleições. E a maioria do país não parece disposta a isso. Eu sou Rodolfo Lago e é sempre uma grande honra ter você na assistência desses nossos comentários aqui no Congresso em Foco.